Deus seja louvado, bendito e adorado. Que a nossa Lectio Divina sirva para a glória de Deus. E eu a consagro ao Senhor e peço a Ele que derrame sua graça a todos que ouvirem e que ao final seu nome seja adorado e glorificado. Meus irmãos, Deus abençoe. A nossa Lectio Divina será diferente no sentido que eu não vou usar o texto do final de semana, porque estou abrindo aqui uma exceção e também uma regra, quando a necessidade assim permitir. Qual? É que eu vos anuncio uma nova regra da comunidade Resgate, e ela está ligada à leitura da liturgia do sábado. Por isso nós vamos refletir a leitura do sábado e também vamos refletir o salmo deste sábado. Diz assim o texto da nossa leitura, que está em 2 Samuel 12. A leitura de 2º livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois, para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara, mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita, Urias, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todos Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por ter ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciões do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o que vos anuncio é que a regra do resgate que está aqui nesse texto é sobre confissão de pecado, é sobre o sacramento da confissão. Então, para nós que somos da comunidade Resgate, já muitas vezes pregado, já muitas vezes orientado e já dito, eu quero de uma forma institucional para todos aqueles que se acham, ou todos aqueles que trabalham, que são servos, e para aqueles, quando eu digo se acham, para aqueles que estão colaborando e querem viver a comunidade,
Como uma irmã que chegou para mim e disse: como é que eu posso ser serva do resgate e participar? Então, para todos aqueles que querem adentrar na família resgate, independente de passar por uma consagração ou não, porque nós já temos uma, que é a do batismo, eu vos digo que é o sacramento da confissão. Não pode ser membro do resgate aquele que pode e não se confessa. Aquele que não valoriza, aquele que despreza a confissão, já não é mais em si servo ou membro do resgate. Porque nós, como católicos, nós, como cristãos, somos chamados pelo Senhor e pela Igreja para nos confessarmos, sim, os nossos pecados. Então, como se fará isso? Cada membro, no prazo de 1 mês, 30 dias, deve renovar, deve buscar o sacramento da confissão. Nós temos em Vitória hoje 6 paróquias, mas eu acredito que mais de 10 padres ou 10 padres. Fica em torno disso. Então, cada um busque o sacramento da confissão durante 30 dias, durante um período de 30 dias. Você deve me perguntar: mas você não acha que não é algum exagero? Eu vos pergunto, um doente que está enfermo, ele não precisa tomar remédio? E ali eu lhe respondo que sim. E o remédio que a igreja nos dá são os sacramentos, porque diante de Deus nós somos vistos também como enfermo. Jesus disse no Evangelho: eu sou médico, eu vim trazer a cura. Ele diz que não são os sãos que precisam de cura, mas os enfermos. Quem são esses enfermos? Somos nós. Quem é a cura é o próprio Jesus. Ele é o remédio que traz os sacramentos, mas é o médico que nos cura. Meus irmãos, o nosso de saudosa memória Santo Papa João Paulo II se confessava uma vez por semana. O pastor que pastoreou nossa igreja, ele se confessava regularmente uma vez por semana. E eu fico aqui pensando de nós, meu Deus, que não temos, não é? A vida de oração, de entrega do Santo Padre, que já passou para agora, está na glória, por isso santificou. E ele buscava. Por que o Papa buscava uma vez por semana? Porque ele sabia o quanto precisava. Então, cada membro do resgate faça o esforço, e aqui eu estou dizendo, faça o esforço, é seu esforço, e esse esforço é também de se olhar, não faça mecânico, não faça nada mecânico, porque uma vida consagrada a Deus, uma vida em Deus, sabe quanto precisa dele todo dia e quanto precisa do remédio da confissão. Aqui Davi caiu em si do seu pecado. Então nós temos aqui primeiro a graça do Espírito, que vem nos dar a consciência do pecado. Então, meus irmãos, o que nós devemos primeiro crescer nessa consciência, né? Desenvolver essa consciência do pecado, entender o que é o pecado, o que é o certo, o que é o errado. Quantos irmãos não sabem o que é certo e errado? Então pega os 10 mandamentos. Deus não jogou fora os 10 mandamentos. Jesus disse que eles estão válidos. Mas que para nós os 10 mandamentos têm a função pedagógica. Como pedagógica? De ensino. Como de ensino? Norteando o que é pecado, não é o pecado. O que é certo, o que é errado. Então leia os 10 mandamentos. Você pode entrar na internet, pegar um exame de consciência, refletir e aí desenvolver. Me parece que existem irmãos que têm medo de saber da verdade, medo que aquilo que pratica, que aquilo que vive é pecado. Meu irmão, nós somos chamados a lutar contra o pecado para fazer a vontade de Deus.
Você está na igreja para ser santo. Isso é lutar contra o pecado. Nós não estamos no resgate para fazermos qualquer serviço. Nós estamos no resgate para fazer terapia ocupacional. Aqui não é lugar para terapia ocupacional. Aqui é lugar para conversão, para transformação, para cura. Embora que nossos pecados sejam grandes, embora que a nossa miséria seja grande, Deus nos colocou no resgate para nos santificar, para nos colocar no processo. O sacramento da confissão é o processo de santidade. Só se confessa quem é santo, sim, que está no caminho de santidade. Só se confessa quem é pecador. Um pecador que está buscando a santidade é um santo em processo de santidade. Sim, eu digo santo porque se ele se dispõe a estar nesse processo, ele já está vivendo aquilo que Deus lhe deu. É um santo em potencial. Ele está praticando, ele está desenvolvendo, e daqui a pouco ele vai estar em um nível, daqui a pouco ele supera o egoísmo, daqui a pouco ele supera a maldade, daqui a pouco ele supera o vício, daqui a pouco ele supera os desejos, daqui a pouco ele é uma outra pessoa, porque é um processo. Mas nesse processo está o quê? Está o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Mas Sérgio, eu não posso, é uma outra coisa. Você está impossibilitado de participar porque está em situação irregular, é outra coisa. Mas eu falo para aqueles que podem. Os que não podem, se incline diante da graça e da misericórdia de Deus. Veja o que você pode fazer para regularizar a sua situação. Porque o seu desejo e a sua ação de querer regularizar já é vista por Deus. Porque eu encontro irmãos no resgate de segunda união, de casamento de segunda união, e ficam para mim como tivesse muitas vezes colocando a questão para mim, não é comigo. Eu indico, eu levo, eu exorto, mas quem deve dar o passo é cada um que está em situação irregular. Outra, não é? Todos aqueles que estão em situação que pode se confessar, mas tem aquela vida achando que não faz muita coisa errada, achando que o errado é só roubar, só adulterar, só se prostituir. Como eu não faço isso, meu querido? Quando nós vamos fazer o exame de consciência diante de Deus, meu Deus, nós vamos ver quantos pecados nós cometemos diante de Deus. Então nós precisamos crescer nesse exame de consciência, crescer na consciência, entender a moral, entender todo esse agir do Espírito Santo que vem nos iluminar, não para nos condenar, mas para nos corrigir, nos sanar, e nós possamos viver esta santidade que Deus quer que a gente viva através do sacramento. Por isso, eu vos convido, como institucionalizando mesmo, para todos aqueles que esse ano vão se consagrar. E agora eu falo para os consagrados, você vai se consagrar este ano ao resgate, pelo carisma resgate à igreja e a Jesus. Você vai se consagrar a Jesus pela igreja no carisma resgate. Eu vou repetir, você vai se consagrar a Jesus pela igreja no carisma resgate. Você precisa já vivenciar isso. Confissão mensal. Então, você vai vivendo esta graça de Deus. O Salmo 50, que fala sobre o arrependimento de Davi. Aí eu vou pedir que você, ao ler Samuel, leia o Salmo 50. Vai dizer assim: Davi, tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificar-me do meu pecado. Como isso pode acontecer? Eu vou agora refletir alguns versículos. Através do sacramento da penitência. Eu reconheço a minha iniquidade e diante de mim está sempre o meu pecado. Aí, veja, existem 3 fases para o pecador na confissão, no sacramento da penitência. A contrição, que é o arrependimento. A confissão dos pecados, ele confessar os pecados. E a satisfação, que é a reparação. Então aqui a gente já vê a contrição
É o arrependimento dele. Quando eu reconheço a minha iniquidade, aí você vê a confissão dele. A culpa é necessário ter. O que é a culpa é assumir a responsabilidade. Eu assumo minha responsabilidade. Aí o que é que ele diz? Só contra vós pequei, versículo 6 em diante. O que é mal fiz diante de vós. Olha a confissão dele. Vossa sentença assim se manifesta justa e reta, e o vosso julgamento. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe concedeu um pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Ou seja, Deus ama o quê? O arrependimento, a contrição. E o que é contrição? São 3 partes da confissão: contrição, confissão e satisfação. O que é a contrição? Ela pode ser perfeita e imperfeita. A condição perfeita, aquela que eu sinto no coração a dor e detesto o pecado. Veja, a confissão, a condição perfeita, eu detesto o pecado. E ali eu tenho um ódio do pecado. Eu tenho a dor e o ódio do pecado. Detesto o pecado. Cometido com a resolução. E agora eu tenho resolução. São 3 coisas na contrição. Eu me arrependo, é a dor. Eu detesto o pecado. E eu agora tenho a intenção, a resolução de não mais pecar. Na condição perfeita. Na contrição imperfeita, né? Que também é do Espírito Santo, o impulso. Ou seja, a contrição perfeita atinge a razão e o coração, a pessoa toda, todo o ser da pessoa. A pessoa se arrepende verdadeiramente, né? Contudo, ela precisa ter o firme propósito de se confessar. Mas a contrição perfeita atinge o homem todo. E é acolhido por Deus, e é perdoado o homem. Agora ele precisa se confessar. A contrição imperfeita não, que é a atrição, que também é um dom de Deus, que é uma graça do Espírito. Ela é um peso na consciência e um temor do inferno. Veja, que a contrição perfeita, ela vem desse amor, do amor que você tem por Deus. É uma dor na alma, você detesta o pecado e uma resolução de não pecar. Então, é um arrependimento por amor. A contrição imperfeita é o peso na consciência, é o medo, é o medo do inferno. Ou seja, você se arrependeu por medo e não por amor, mas é ainda um arrependimento que é aceito e que deve ser confessado na penitência. Na penitência. Então, a contrição tem essas 2 dimensões, perfeita e imperfeita. Contrição perfeita e contrição imperfeita. E aí tem a confissão dos pecados. Ou seja, para se ter a confissão, para acontecer o sacramento, se você não tiver essa disposição, não acontece o sacramento. Você pode estar lá diante do padre. Se você omitir um pecado, você esconder o pecado, não houve contrição. Então não houve o sacramento. Está acontecendo lá, mas não houve a ligação, não houve a validade, não é válido. Então, outro ponto para acontecer o sacramento é a confissão. Você precisa agora declarar o que aconteceu, é uma declaração do pecado. O que foi que você fez? Por isso, o exame de consciência. E, por último, a resolução, a satisfação. O padre vai dar para você a penitência. Então, veja como a gente alcança o perdão. O perdão. Primeiro, pelo arrependimento, contrição perfeita e imperfeita, como eu falei. Você pode estudar isso no catecismo, lá no parágrafo 1451, 1452, 53, 1454, 1455. Aí vai. Eu vou repetir. De 1451 ao 1460, você tem esse entendimento da contrição, da confissão e da satisfação. Então, leia. Então, você vai e recebe a penitência e seus pecados são perdoados. Então, é necessário para o perdão dos pecados, para o católico, a confissão deles. E para nós do resgate, uma vez por mês. E se você sentir que deve, durante esse período, se confessar, se confesse. Você não espera 30 dias. Isso eu estou dizendo que para cada membro do resgate, os que vão ser consagrados. E eu estou falando aqui para os que vão fazer a consagração. E eu estou falando aqui para os servos.
especialmente para os consagrados, especialmente, mas para os servos e para quem participa e quer viver o resgate, se confesse uma vez ao mês. Amém? Bom, seguindo aqui, vou encerrar, aspergir-me com um ramo de hisope, ficarei puro. Lave-me e tornarei mais branco que a neve. Fazer-me ouvir uma palavra de gozo, de alegria, para que exulte os ossos que trituraste. Dos meus pecados desviai os olhos. Olha por aí que graça, que é a cura do sentimento de culpa. Ou seja, você é liberto dessa culpa. E minhas culpas todas apagai. Ou seja, Deus joga no mar da misericórdia. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai um espírito de firmeza. De vossa face não me rejeitei, não me priveis do vosso Santo Espírito. Olha o que ele está pedindo. Não me retire o vosso Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com a vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó meu Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado e vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. Se eu vos oferecesse um sacrifício, não aceitareis. O meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, coração arrependido e humilhado. Ó Deus, não haveis de desprezar. Olha a confissão. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas, os holocaustos, e sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Meu irmão, viva a graça do sacramento da confissão. Viva e participe do sacramento da Eucaristia e cresça em santidade. Que possamos crescer diante de Deus, resgate. Que Deus abençoe e vos guarde. Amém.